Bom dia, gente boa. Todo mundo me ouvindo aí? Todo mundo ouvindo? Todo mundo a postos? Todo mundo escutando o que o professor tem a dizer aqui? Tudo certo? Manda um ok para nós aí. Um ok, um joia, um e aí, qualquer coisa assim tá bom. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Ouvindo normal, tranquilidade. Maneiro. Coloquei aqui para gravar a nossa aula, tá bom? Vou, como de praxe, né? Ao final da aula, vou deixar disponível lá no Classroom para vocês, para quem quiser rever e para também para quem não tiver visto ainda, tá? Mas a aula vai estar lá à disposição para todo mundo de novo, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos voltar, retomar aquele tema da aula anterior, que é impulso, quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento, tá bom? E vamos fazer exercícios, na verdade. E aí eu preparei uma listinha de exercícios que eu mandei nos grupos de WhatsApp, tá bom? Todo mundo pegou a listinha aí. Quem não pegou, vai lá no grupo de WhatsApp pegar a listinha. Quem não tiver com o grupo de WhatsApp aí à mão, eu vou mandar a listinha agora aqui pelo nosso chat, tá? Vou mandar o arquivo aqui para vocês. Tá? Então pegue ele aí, ó. Tá com um nome bem difícil de entender, tá? Tá escrito lista, tá bom? É uma lista leve, bem levezinha, tá bom? Acho que vocês receberam aí. Confirma para mim se todo mundo recebeu, tenta fazer o download, tenta abrir. Nós ainda temos um pouquinho de tempo. Vai conferindo aí se vai dar tudo certo, tá bom? De qualquer maneira, assim, se você não tiver com a lista à mão, todos os exercícios que eu vou resolver dessa lista, eu vou projetar eles aqui na sua tela, né? Então, nem precisa ficar tão estressado, não. Mas tem gente que gosta de ter a lista à mão para ir resolvendo também, não tem problema não, tá bom? Diz aí para mim, alguém conseguiu fazer o download dela já? Ó, aqui no para mim, basta clicar na lista, né? Ah, sim, ó. É só clicar na lista mesmo, Bruno? Fala para mim aí, por favor. Top. Beleza. Enquanto vocês vão se virando aí, meu povo, deixa eu dar um aviso rápido aqui para nós, ó. Na semana que vem, a nossa aula vai ser. Eu não sei nem se é diferente, eu acho que vai ser a mesma coisa, né? Só que eu vou mudar o canal. Ao invés de ligar na Globo, você vai ligar no SBT, digamos assim. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou transmitir a aula pelo YouTube, tá bom? Vai ser uma aula fechada, restrita, obviamente, só para vocês. Eu vou divulgar o link lá no nosso Classroom. Você vai acessar a aula pelo Classroom, tá bom? Só que eu vou fazer esse teste com vocês. O nosso próximo tópico é gravitação na aula que vem, tá bom? Eu vou fazer esse teste com vocês porque pelo YouTube, vendo as aulas de um pessoal aí que entende mais desse negócio de aula à distância, pelo YouTube a aula fica mais fluida, ela fica mais interessante, a nossa conversa fica melhor, a nossa conversa não fica travando, porque aqui pelo Zoom, o que eu faço é uma ligação via internet, né, via web. Como se fosse uma ligação telefônica, só que com uma chamada de vídeo. E isso tem lá seus problemas de fluidez. Os PowerPoints que eu faço com o maior gosto, com o maior cuidado, sabe? Perco a minha vida inteira fazendo aquele lixo com altas animações. Aí vou passar aqui e a animação não funciona porque fica tudo travado, tá? Então, para que esse problema não aconteça novamente, eu vou fazer a nossa aula da semana que vem pelo YouTube, tá bom? Ela tem um pequeno atraso, mas eu vou comentar tudo isso de novo com vocês. Ela tem um pequeno atraso, algo em torno de 10 a 15 segundos, tá? Entre o que eu falo, o que você ouve. Então, como que a gente vai fazer? O chat lá vai estar aberto da mesma forma, tá? Que fica o nosso chat aqui, assim como alguns colegas, tem gente que prefere participar pelo chat, mas eu vou querer que vocês abram também o Zoom. A gente vai fazer simultaneamente a aula
pela ligação. Tudo vai ser transmitido pelo canal do YouTube, tá bom? Mas eu também vou deixar aberto o canal do Zoom, tá bom? Porque se você quiser fazer alguma interrupção e perguntar pelo Zoom, você pode fazer isso sem a necessidade de escrever, tá bom? Então, vamos tentar na semana que vem essa outra saída aí, e aí eu vejo como é que vai ser a dinâmica disso, tá bom? Vamos começar então o nosso barato aqui. Vou projetar para vocês aí, compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Acredito que agora vocês estão vendo a tela do meu tablet, né? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para preto e vou organizar algumas janelinhas aqui, porque o que eu vejo é diferente do que vocês veem. Ótimo, maravilha. Então, vamos lá, meu povo. Primeiramente, bom dia, né? No nosso último encontro, eu falava com vocês a respeito da quantidade de movimento e do impulso, né? Que são duas grandezas extremamente importantes para nós, extremamente importantes do ponto de vista de prova, de Enem, vestibular, do UNB e de qualquer lugar do país, independente de onde você for fazer provas. Esse tema, impulso, quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento será importante, inevitavelmente, tá bom? E nós dividimos a nossa discussão em duas partes, né? Primeiro, o impulso, o teorema do impulso, que basicamente era a segunda lei de Newton aplicada ao centro de massa, e dizia o seguinte: o impulso é uma grandeza vetorial cuja funcionalidade, cuja função é variar a quantidade de movimento de um sistema. Como que esse impulso funciona? Por meio da ação de uma força. Então, na prática, o impulso é o produto da força resultante pelo intervalo de tempo. Tá? Por isso, a unidade do impulso no Sistema Internacional de Unidades é o Newton segundo, Newton vezes segundo. Por outro lado, a quantidade de movimento, tá, de um corpo, de um sistema, de um centro de massa, tanto faz, é o produto da massa pela velocidade. E por isso, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade é o quilograma metro por segundo. Como eu havia comentado com vocês, o grande lance da quantidade de movimento é você conseguir aplicar ela ao centro de massa de um sistema de partículas. Então, como eu apresentei na animação para vocês na aula anterior, então digamos que eu tenha várias partículas, né? Dessas várias partículas aí, cada uma com a sua própria massa, cada uma com a sua própria velocidade, né? Então, já que eu tenho um centro de massa associado ao sistema, esse centro de massa vai ter também uma velocidade e uma massa como consequência, tá? Então, o que a gente faz é dizer que a quantidade de movimento do centro de massa é a soma vetorial, a sobreposição de todas as quantidades de movimento de todas as partículas do sistema, tá? Então, seria uma soma vetorial, independente de como essa soma vetorial vai aparecer, é preciso que você guarde o fato de que isso é uma soma vetorial. Então, por exemplo, hoje mesmo, vou comentar com vocês a respeito de situações em que você tem um corpo que é lançado para um lado, um corpo que é lançado para o outro, e aí, inevitavelmente, eu vou precisar considerar a velocidade de um corpo positiva, a velocidade do outro corpo negativa, por exemplo. Isso para que eu possa respeitar a estruturação vetorial da quantidade de movimento. Isso não é uma propriedade da conservação, tá? A conservação é uma outra coisa aqui dentro da nossa teoria. Existe a necessidade de você fazer o tratamento vetorial da quantidade de movimento como sendo uma grandeza vetorial necessariamente, tá bom? Isso é importante demais para você não se perder dentro
dentro da resolução do problema, de problemas como um todo, tá? Isso é a quantidade de movimento. Ah, inclusive, eu disse para você que por isso aqui ser originado lá da segunda lei de Newton, você em alguns exercícios pode acabar fazendo uso tanto da segunda lei como do teorema do impulso, tá? Não tem problema, você vai acabar chegando no mesmo resultado. O teorema do impulso ele é interessantíssimo quando eu trabalho com corpos demais, e aí eu faço toda a estruturação do que eu quero fazer sobre o centro de massa, tá? Por outro lado, aquilo que nós vimos que foi chamado por nós de conservação da quantidade de movimento, nada mais era do que a aplicação da primeira lei de Newton ao centro de massa. Então, nesse caso, para que eu diga que há conservação, eu preciso também dizer para você que a variação da quantidade de movimento é igual a zero, a variação da quantidade de movimento do centro de massa igual a zero necessariamente, tá? Para isso aqui acontecer, tem todo um conjunto de análises que precisam ser feitas. Então, você pega aquilo que você considerou como sistema. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Digamos que isso aqui seja o meu sistema, tá? Aí você vê se esse sistema, de fato, está isolado mecanicamente, tá? Então, isso aqui é o isolamento. Se esse sistema estiver isolado, então, caso haja forças, essas forças são forças oriundas de dentro do sistema. Quando eu garanto para você que o sistema está isolado, significa que a força resultante ou que a ação de forças externas é igual a zero, tá? Então não existe força resultante sobre o sistema. No advento de não haver força resultante, então o impulso externo sobre o sistema é igual a zero. Se o impulso é igual a zero, a variação da quantidade de movimento é igual a zero. Variação é final menos inicial, significa então que a quantidade de movimento final tem que ser igual a quantidade de movimento inicial. Claro, né, sempre atento ao fato de que a gente está se referindo ao centro de massa do sistema, tá bom? Vimos algumas aplicações. É por esse motivo aqui, por exemplo, que um foguete lança o combustível num sentido e é empurrado no sentido contrário, né? É por esse motivo que balões voam, né? Num balão, por exemplo, você tem num balão desculpa, mal colocado demais. Balões voam por empuxo, tá? Existe um mecanismo, uma forma própria, um tipo de balão, né? Que é impulsionado por gases. Esse balão, inclusive, aquele balão de hidrogênio que pegou fogo, né? Naquele caso, eu preciso de ventiladores que joguem esse ar num determinado sentido para que o balão viaje no sentido contrário, tá? Esses balões convencionais de São João, eles só sobem ou descem, inevitavelmente, tá? Esse outro balão, que inclusive o mais famoso deles é o Zeppelin, né? Ele pegou fogo por causa de, bom, diversas características, não vou entrar em detalhe agora no momento, mas naquele caso o Zeppelin ele conseguia viajar lateralmente. Para isso ele precisa de impulsionadores. Naquele caso eram ventiladores, como se fossem turbinas, né, de um avião, basicamente, tá? O próprio avião, né, como um avião desses que você conhece, ele voa impulsionado. O que as turbinas fazem é pressurizar o ar dentro daquele motor, jogar para fora para que o avião seja empurrado para frente. E aí, bom, diversas outras aplicações, tá bom? Bom, dando continuidade então aos nossos papos aqui, vamos lá, ó. Primeira questão da lista de exercícios que eu mandei para vocês aqui pelo chat, tá bom? Inclusive, não sei quem está no chat, por isso vou mandar a lista de exercícios novamente, tá bom? Vou enviar a lista de exercício aqui, porque em geral quem entra depois nesse chat acaba ô meleca, acaba não vendo
os arquivos que foram enviados anteriormente, tá bom? Então, deixa eu mandar de novo aqui a lista. Então, já foi, tá? Para quem não estava com a lista aí, porque entrou depois, já pegue ela, tá bom? Vamos continuar então aqui, ó. Vamos lá. Exercício 1 diz o seguinte: o poço do elevador é um espaço físico situado abaixo do nível do andar mais baixo de equipamentos destinados ao funcionamento e segurança dos elevadores, entre eles uma mola. Por causa de um problema técnico, este elevador cai pelo poço e colide com a mola situada no fundo do poço, comprimindo-a. Considere que a constante elástica da mola é 1,810 a sexta newtons por metro e a massa do elevador com passageiros igual a 1.000 quilogramas. Sabendo que a compressão máxima da mola nessa colisão foi de 10 centímetros, calcule a velocidade do elevador no instante inicial da colisão com a mola, né? Então, a velocidade inicial do elevador, isso por quê? Porque o elevador cai e comprime essa mola. Então, nós vamos transformar energia potencial elástica, energia cinética, perdão, em energia potencial elástica. Depois que o elevador cai, ó, ele cai, perde energia potencial gravitacional, ganha energia cinética até o máximo. Ele quer aqui a partir do momento em que eu entro nesse estágio de máximo. Então, eu troco a energia, a energia cinética do elevador pela energia potencial elástica, tá bom? Então, ficamos mais ou menos assim, ó, se liga. Energia potencial elástica recebida por causa da energia cinética do elevador, né? Então aqui a gente fica com o seguinte, ó, K x ao quadrado sobre 2 igual a mv ao quadrado sobre 2. O K ele deu pra gente, então 1,8 vezes 10 a sexta newtons por metro, veja que está no SI, vezes a deformação da mola, que foi de 10 centímetros, não está no SI, dá 0,1 metro, portanto, 10 a menos 1 metro, isso ao quadrado. Esse 2 aqui que está dividindo, eu já vou matar nos dois aqui. Ó. Igual, massa, 1.000 quilogramas, vezes a velocidade ao quadrado do elevador, tá? Então, ó, ficamos com o seguinte, v ao quadrado igual a 18 vezes 10 ao cubo passa dividindo, então ficamos com 10 a sexta, 10 a sexta, vezes 10 a menos 2, tudo isso dividido por 10 ao cubo. Todo mundo acompanhou? Numa boa? Ó, multiplicação de potência de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base vai dar somos expoentes. Então, 10 a sexta com 10 a menos 2 é 10 a quarta. 10 a quarta dividido por 10 ao cubo. Divisão de potências de mesma base. Subtrai os expoentes. Então, a gente vai ficar aqui com resultado 1,8 vezes 10 a quarta, a sexta menos 2 dá 4, dividido por 10 ao cubo dá 10 a 1. Então, 10 a 1, ó, 10 vezes 1,8, 18. Velocidade do elevador, então, 18, raiz de 18, perdão, metros por segundo. Era o que ele pedia para a gente. Acompanhamos aí? Filé? Tranquilo? Inclusive, eu acho esse exercício aqui interessante, não pelo que ele conta, a história dele é meio besta, né? Mas pelo fato de que ele envolve quantidade de movimento e energia. Olha, muito comum você ver esse tipo de mistura, tá? É bastante comum, que é bastante presente nos exercícios de provas de vestibular, esse tipo de combinação. Combinações com energia e com quantidade de movimento, tá bom? Continuando, letra B. Após iniciada a colisão, o elevador
para em 0,2 segundo. Calcule a força média resultante sofrida pelo elevador durante a compressão da mola, tá? Então, nesse caso, ficamos com o seguinte, ó. Força média resultante sofrida pelo elevador durante a desaceleração que ele vai sofrer. Então, nesse caso, é assim, ó. Nós temos um elevador com uma velocidade inicial igual a raiz de 18 metros por segundo. E essa velocidade vai para zero, porque o elevador para por completo, então 0 metro por segundo, no intervalo de tempo, em um intervalo de tempo de 0,2 segundo. Como o impulso é a variação da quantidade de movimento, então isso aqui é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só para você relembrar, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. O que significa, então, que a quantidade de movimento final é zero. Por quê, professor? Porque a velocidade final do elevador é zero, né? Sobra para mim apenas a quantidade de movimento inicial. Olha que interessante. Além de sobrar só a inicial, sobrou um menos. Esse menos aí implica em quê para mim? Que a força aplicada sobre o elevador tinha sentido contrário ao sentido da velocidade, ao sentido do movimento do elevador. De fato, né? Uma vez que ele queria que a força freasse o elevador, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa conta. Vai ficar mais ou menos o seguinte. Força vezes intervalo de tempo. Aqui é uma força média, isso é importante. Eu não estou calculando a força ponto a ponto, apenas a força global que atuou sobre o sistema, vezes o intervalo de tempo, 0,2. Tudo isso igual a menos massa do elevador, 1.000 quilogramas, vezes a velocidade, que é raiz de 18 metros por segundo. Passa esse 0,2 dividindo aí. Então, a gente fica com 1.000 dividido por 0,2. Isso vai dar para a gente 5.000 vezes a raiz de 18 vezes a raiz de 18 newtons como consequência. Tudo bem, meu povo? Tranquilo? Todo mundo acompanhou aí numa boa? Tudo filé? Tranquilidade? Diz aí para mim, manda um joinha aí para mim. Professor, entendi, beleza. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tá bom. Quem não quiser, quem quiser tirar um print, pode tirar, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu vou deixar esse bloco de notas à disposição de vocês lá no Classroom, tá bom? Esse bloco de notas com essas resoluções vai ficar disponível para vocês, tá? Então, enquanto você Professor, vai olhando aí, copiando aqui a letra B. professor, Sim. Oi, diga. licença, rapidinho. É porque surgiu uma dúvida e eu não sei se é, tipo, problema conceitual, mas, enfim. Diga, diga. Teria como eu calcular essa força, tipo, vendo a força que a mola sofreu? Tipo, aquela F é igual a menos kx? Não, tipo, não dá o Adorei mesmo a sua resultado, mas por pergunta. que que não dá Inclusive, eu certo? gostaria de uma pergunta assim. Por quê? Não dá para fazer isso, Júlia. Por que que não dá para fazer isso? Porque, nesse caso, eu não tenho uma força estática. Se você calcula a força igual a Kx, o que você vai calcular é o valor máximo que a força elástica atingiu ao longo do sistema de frenagem. Como eu tenho, na verdade, um comportamento de força, à medida que o corpo vai desacelerando e a força vai freando ele, então esse processo de desaceleração, que envolve a troca de energia cinética por energia potencial elástica, ele não é um processo linear, ele é um processo curvo, é um processo senoidal. Então, nessas condições, se você tentar fazer com Kx, não vai dar certo. Você vai encontrar a força, digamos assim, máxima.
E se você tentar encontrar em outro ponto, você vai acabar calculando a força ponto a ponto ao longo da desaceleração, tá bom? Como eu comentei, essa força aqui é uma força média, é a força global que atuou sobre o corpo enquanto ele desacelerava, tá bom? A sua pergunta tem total sentido. E é importante que você veja como foi a pergunta, como é a pergunta do examinador, para que você não caia em erro. Digamos, se isso aqui fosse uma questão do Enem, é praticamente certo que uma das alternativas me daria lá o valor da força como Kx, 0,1, que é a deformação, vezes a constante elástica. Por quê? Esse é um pensamento natural. O examinador sabe disso, ele vai tentar empurrar você para o erro dentro dessas coisas. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Isso é o Entendi, global. professor. Obrigada. De nada. Então tá bom, meu povo. Vamos continuar. Vamos lá. Próxima questão aqui. Questão 2. Ó, dê uma olhadinha aí na questão 2 do seu material, tá? Diz o seguinte: analise, analise o gráfico que mostra a variação da velocidade escalar em função do tempo de um automóvel de massa 1.200 kg que se desloca em uma pista retilínea horizontal. Aí ele me dá aqui o gráfico, velocidade versus tempo e tal. A intensidade média da força resultante sobre esse automóvel no intervalo de tempo entre 0 e 4 segundos é. De novo, ele pede a força média. Veja que esse gráfico não é uma reta, o que implica que a aceleração desse corpo não é uma aceleração constante. É uma aceleração alta no início, até 4 segundos, depois a aceleração cai de 6 segundos para 10. Como é que eu sei que essa aceleração está caindo? Porque no gráfico de velocidade versus tempo, a área é o deslocamento e a inclinação é a aceleração. Então, quando você olha a primeira parte do gráfico aqui, ó, se você pegar a primeira parte do gráfico, você vai ver uma inclinação mais ou menos assim, ó, mais ou menos desse jeito. Isso me dá um valor de aceleração, tanto faz qual, não estou preocupado com ele. Se você pega a segunda parte do gráfico, depois de 4 segundos, o que você vai ver é uma inclinação um pouco diferente. Uma inclinação mais ou menos assim, ó. Seria algo mais ou menos desse tipo. Como do rosa para o verde a inclinação diminuiu, então a aceleração também diminuiu como consequência. Mas ele pede para mim o valor da força média, não está falando nada de aceleração. Então, calculemos a força média pedida por ele. Força média vai sair do impulso. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, nesse caso, ficamos com força vezes intervalo de tempo, igual a quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial. De 0 até 4 segundos, o intervalo de tempo é de 4 segundos. Então, ficamos com força média vezes 4, igual quantidade de movimento final, massa vezes velocidade. Massa do automóvel, 1.200 quilogramas. Então, 1.200. Velocidade dele em 4 segundos. Vamos marcar? Ó, velocidade em 4 segundos. Aqui, ó. Mais ou menos desse jeito. Então, está dando para mim 15 metros por segundo. Menos a quantidade de movimento inicial, massa, 1.200, vezes a velocidade inicial. Velocidade inicial é a velocidade dele em zero. Onde que está ou quanto é essa velocidade em zero? Vamos marcar? Está bem aqui, ó. Nesse caso, 5 metros por segundo, tá bom? Pensando nisso, então, ficamos com força média igual a... Aqui vai dar 1.200 vezes 10, que dá 12.000, dividido por 4. Então, isso vai dar para mim 3.000 newtons de força média atuante sobre o corpo. Tudo bem até aí, meu povo?
Tudo jóia? Tire um print, quem tiver a fim de tirar o print aí, tá bom? Do mesmo jeito que na questão anterior, aqui eu estou dando para você o comportamento da força média. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo não é pegando o comportamento da força, perdão, ponto a ponto. A gente está pegando o comportamento global da força, como se a força pudesse ser interpretada como uma força constante. O médio é isso. Toda vez que eu digo para você que eu tenho algo médio, velocidade média, aceleração média, é como se eu dissesse para ti que eu posso interpretar esse valor como sendo o valor de uma grandeza constante no tempo. Tudo bem até aí? Tranquilidade? Tudo filé? Top! Ok. Mudei aqui o exercício, né? Fomos aqui para o exercício 3. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, vamos fazer o 3. Só falta 3 aqui para acabar esse bloco. Vamos lá. Exercício 3 do seu material. Vá lá nele. Tá rápido, hein, gente? Tá dando para acompanhar aí? Fala para mim. Tá tranquilo? Pode crer. Se estiver rápido, você fala, tá bom? Porque eu tenho uma noção de cá, você tem outra noção daí. Então, se estiver rápido, você me avisa. Vamos lá. 3. Uma partícula de massa 2 kg está em movimento retilíneo sobre uma superfície sem atrito com velocidade 1 metro por segundo. Ao se fazer atuar sobre a partícula uma força constante de módulo 2 newtons, na mesma direção e no mesmo sentido do seu movimento, durante 1 segundo, ela sofre uma aceleração constante. Ao final do intervalo de tempo de 1 segundo, a velocidade da partícula em metros por segundo será. Como eu tinha dito para você antes, essa questão aqui tem muito cara de segunda lei de Newton do ponto de vista da tradicional. É força resultante igual a massa vezes aceleração, calcula a aceleração, calcula a velocidade final. Mas eu não vou fazer assim. Eu vou fazer pelo teorema do impulso. Só que na solução comentada no braço, que eu vou deixar disponível para vocês também, está feito lá das duas formas. Mas aqui eu vou usar só o teorema do impulso. Então vai ficar o seguinte, ó. Já que o impulso é a variação da quantidade de movimento, então a gente fica com força vezes tempo, então 2 vezes o tempo, que é 1. Isso é igual à quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial, que é massa vezes velocidade. Então, 2 vezes 1, tá? Esses valores aqui, eles podem deixar você confuso. É força vezes intervalo de tempo, igual a quantidade de movimento final, menos massa vezes velocidade inicial, tá bom? Top. Passa esse 2 para o lado de cá, ele está menos, vem mais. Então, fica 4 igual a massa vezes a velocidade final. 4 igual a 2 vezes a velocidade final da partícula. Passo 2 dividindo. Então, velocidade final igual a 2 metros por segundo. Tá? Mas olha, tem um detalhe aqui. A gente fez o exercício de forma meio automática e eu fiz isso de propósito, porque tem um detalhe aqui dentro que é muito importante. Algo que você costuma, do mesmo jeito que a gente fez o exercício agora, algo que você costuma deixar passar na hora da prova. O cansaço faz isso, a tensão faz isso. Então você precisa ficar atento mais como um trabalho, um exercício que faz parte da resolução do problema. Coloca na resolução do problema, assim, ó, separar as informações, ter atenção, conferir direito as informações. Por quê? Nesse caso aqui, nada deu errado, mas eu tenho tudo para dar errado. Olha só que loucura, vou marcar aqui para você. Ele diz assim, ó, ao se fazer atuar sobre a partícula a força constante de módulo 2 newtons, na mesma direção e no mesmo sentido do movimento. Se por acaso a força que atua fosse uma força que atua na mesma direção, porém com sentido contrário, ao invés de mais 2 aqui, nós teríamos menos 2.
E aí, nesse caso, ao invés da variação, ao invés do impulso, né, da quantidade de movimento final, perdão, dar 4, essa quantidade de movimento final daria 0. Percebe esse pequeno detalhe? Então, aqui não deu problema nenhum, porque como está no mesmo sentido, isso aqui vai acabar ficando positivo mesmo. Se eu tiver uma força de sentido contrário, eu preciso considerar isso no meu problema. Isso é a natureza vetorial da quantidade de movimento. Você diz para mim assim, professor, odeio vetores. E eu vou dizer para você, eu também. Mas como o vetor faz parte da prova, tu vai ter que fazer a prova, então é melhor ajustar o relacionamento entre vocês aí. Tá bom? Tranquilo? Então, beleza. Vamos para o exercício 4. Pode, claro que pode, Tarsila. Claro que pode ligar o microfone. Professor, Hum. ele fala que no começo tem uma força constante de 2 newtons. Aí depois ele fala que sofre uma aceleração. Para sofrer a aceleração, não teria que ter uma mudança nessa força? Não, a força é o agente que provoca a aceleração, tá bom? Lembre-se que a aceleração é aquela grandeza associada à variação da velocidade. Então, se há variação da velocidade, há aceleração. Eu até cheguei a comentar com vocês que eu não gosto muito dessa coisa de aceleração. Ela é uma grandeza que existe, mas de fato o que vocês têm que se preocupar é com a mudança da velocidade. Então, o que a força faz? Muda a velocidade. Por mudar a velocidade, então a força tem qual papel? Dar aceleração. Então, enquanto a força atuar, haverá mudança na velocidade. Depois que a força parar de atuar, a velocidade permanece constante, inevitavelmente. Tudo bem? Você entendeu a ideia? Entendi, obrigada. De nada. Outra coleguinha perguntou aqui. Professor, quando os dois corpos colidem de frente, o valor da velocidade inicial também é negativo? Aí é um outro caso, o Louila. Acho que é isso que disse o nome. Aí é um outro caso. Você vai ter que ver a quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final. O que eu chamo de quantidade de movimento inicial, no caso de uma colisão, é a situação em que os dois corpos se movem antes da colisão. E se a colisão for de frente, de fato, eles vão bater assim, ó. Olha o videozinho aí, ó. Eles vão estar um com velocidade positiva, o outro com velocidade negativa. Qual é qual? Fica a seu critério, porque eu vou precisar estabelecer um referencial. Mas também fique fria, porque eu vou chegar nesse aspecto aí, tá bom? Vou chegar nessa sua dúvida já já, inclusive, tá? Tudo bem, gente? Tudo beleza? Top. Vamos. Exercício 4, né? Olha só o que acontece aqui no quadro. Em 20 de julho de 1969, passados 50 anos, o homem pôs os pés em solo lunar. A, a movimentação de naves espaciais, como a Apollo 11, que fez o transporte rumo à Lua, é feita pela expulsão de gases do foguete em uma direção e movimento da nave na direção oposta. Há uma lei de conservação envolvida nesse modo de deslocamento, que é denominada lei da conservação. Gente, toda vez que para uma coisa ganhar movimento, outra coisa tiver que se movimentar, inevitavelmente o movimento de uma acontece às custas do movimento da outra. Isso é tão interessante que eu vou anotar. Olha só. Ele diz assim, ó, feito pela expulsão, expulsão dos gases do foguete em uma direção, movimento da nave na direção oposta. Isso significa que o movimento de um, entre aspas aqui, às custas, cruzes, a Silvia me matar, às custas do movimento do outro. Super importante.
toda vez que o movimento de um acontece às custas do movimento do outro, é porque eu não posso me apoiar em algum lugar para me empurrar. Não tem como eu me apoiar em alguma coisa para poder me empurrar. Então, nesse caso, é porque eu preciso fazer com que o meu centro de massa permaneça no mesmo local, uma vez que não tem força para eu me empurrar, o centro de massa vai permanecer parado. Então, eu me divido, um pedaço de mim vai para um lado, um pedaço vai para o outro, e como consequência, eu respeito as leis de Newton, o centro de massa permanece lá paradinho, mas as partes que compõem o movimento ganham movimento, tá? Compõem o sistema, perdão, ganham movimento. Isso aqui é a conservação. Isso é um jeito extremamente complicado de dizer que houve conservação da quantidade de movimento, tá? Aí, bom, vamos lá, ó. Letra A, da energia potencial. Letra B, da energia elástica. Você já podia até ver que as letras A e B, elas, além de ter alguma relação entre elas, não se conserva a energia elástica ou potencial, se conserva a energia mecânica e tal. Bom, enfim. Letra C, do momento de inércia. Olha, eu não faço a menor ideia do que seja momento de inércia. Tudo bem, eu faço, eu estou mentindo, tá? Mas não vem ao caso discutir o que acontece aqui. Mas, enfim, a inércia está ligada lá à primeira lei de Newton, tá? Aí ele diz na letra D, do momento linear. Aqui eu vou precisar que você lembre que eu disse que quantidade de movimento também era chamado de momento linear, tá? É um nome que aparece só quando o cara está a fim de atrapalhar a sua vida, nada mais. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, letra D, conservação da quantidade de movimento, conservação do momento linear. Não perde esse nome de vista. A UNB gosta de falar desse nome aí também, tá? O Enem já se referiu a esse nome desse modo especificamente, tá? É só para saber se você tem vocabulário mesmo. Vamos lá para a questão 5, tá? Agora, eu acho que a gente vai, inclusive, deixa eu ver aqui. Ah, não, elas se deslocam no mesmo sentido. Mas eu vou comentar um pouquinho a situação da colisão com velocidades em sentidos contrários. Vamos lá. Em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa de 140 gramas, deslocam-se com velocidades VA e VB na mesma direção e sentido. Deixa eu destacar isso aqui. Elas se deslocam com velocidade VA e VB na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo. Então, ó, velocidade do A, 10 metros por segundo, velocidade do B, 6 metros por segundo, tá? Ao longo do tempo, né? Então, veja que ele não me dá um instante específico. Ele diz, ó, o tempo passou e as velocidades eram essas. Após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total em quilogramas metros por segundo é igual a colisão. Quando eu digo colisão, é um interagindo com o outro. Como assim, professor? Deixa eu te mostrar. Seria algo desse tipo aqui. Ó. Então, ó, deixa eu botar uma figurinha. Tá? Então, tenho aqui uma circunferênciazinha. Deixa eu copiar essa circunferência. O professor está preguiçoso hoje. Tá bom? Então, vou botar aqui as nossas duas circunferências para elas caminharem. Oxi. Aí, meu filho. Deu ruim aqui. Então, vou pegar aqui as nossas duas circunferências para elas caminharem aqui na mesma direção e com o mesmo sentido, só que uma mais rápida que a outra. Então, essa daqui é a esferinha A, essa daqui é a esferinha B, duas bolinhas de bilhar. A bolinha A tem velocidade de 10 metros por segundo, enquanto a bolinha B tem velocidade de 6 metros por segundo, respeitando o que foi dito na mesma direção e sentido. Então, do jeito que está, como a A está mais rápida, ela vai bater na traseira da B. Então, vamos lá, vamos bater na traseira da B. Deixa eu botar o circulinho aqui de novo. Então, no momento da colisão, vou até fazer ele maior um pouquinho, tá? No momento da colisão, o que a gente tem? Algo mais ou menos desse tipo aqui. Exatamente no momento em que as duas bolas batem
uma na outra, acontece isso aqui, ó. A, B, força de B sobre A, força de A sobre B. As únicas forças envolvidas no processo de colisão são as forças trocadas entre os corpos que colidem. Veja que isso não tem nada a ver com para onde elas iam. Isso é muito importante. Apesar de eu ter feito tudo da mesma cor aqui, eu vou até destacar isso de outra cor, tá? Apesar de eu ter feito tudo da mesma cor, a velocidade é uma grandeza e a força é a outra, tá? Então significa o quê? Que enquanto as forças estão na mesma direção e em sentidos opostos, tá? Eu tenho velocidade, mesmo com as forças desse modo, eu tenho velocidades que estão na mesma direção e no mesmo sentido. Isso é muito importante, tá bom? Bom, o que acontece depois da colisão? Ah, não sei, gente. Depois da colisão, as duas bolas podem ficar grudadas, elas podem bater uma ir para frente, a outra ir para trás, elas podem bater, perder energia, as duas irem para frente, com a B mais rápida do que a A. Ah, professor, e se a A estiver mais rápida que a B? Não pode. Isso não pode. Porque se depois da colisão A ficar mais rápido que B, elas vão bater de novo. Isso desrespeita leis de conservação de energia. Então, não pode acontecer. Seria um corpo sem estímulo nenhum batendo no outro o tempo todo. Seria algo mais ou menos desse tipo. Então, não vai acontecer dessa forma especificamente. Então, ele não pediu para mim depois. Ele pediu apenas a quantidade de movimento total das bolas. Então, olha só. A quantidade de movimento total ela é igual à quantidade de movimento final e é igual à quantidade de movimento inicial, uma vez que nesse problema há conservação da quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento, portanto, não vai mudar. Então, eu vou focar os meus esforços aqui em escrever essa quantidade de movimento total como sendo igual à quantidade de movimento inicial, que eu sei o que existe. Então, fica assim, ó. Quantidade de movimento total vai ser igual a quantidade de movimento do A antes da colisão, mais quantidade de movimento do B também antes da colisão. Tudo bem? Massa vezes velocidade. A massa das duas bolinhas é a mesma. Ele diz aqui, ó, 140 gramas. Destaquei ali para você. Então, ficamos assim, ó, 140 gramas. Ele pediu em quilograma metro por segundo. Então, 0,14 vezes 10, mais, para B, 0,14 vezes 6. Aí, ó, Loila, aquilo que você havia perguntado. Se essas bolinhas, antes da colisão, tiverem velocidades em sentidos contrários, então a quantidade de movimento inicial tem que levar em conta esses sentidos contrários. Digamos, ó, só um risco aqui, vou apagar já já, tá, povo? Se a bolinha B estivesse caminhando para cá, para a esquerda, então você teria que vir aqui e dizer que essa velocidade da bolinha B é negativa, por exemplo. Entendeu a ideia? Eu sou obrigado a fazer isso, mas em cada instante, antes da colisão e depois da colisão. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu apagar meu rabisco ali. Aí, pode crer. Então vamos calcular esse troço aqui, já que ele pediu o valor desse negócio. Então a gente vai ficar 16 vezes 0,14. Onde está a minha calculadora? Gente, não deixe o seu filho brincar no seu escritório. Assim, eu espero que vocês não tenham filho nessa idade, né? Assim, é meio complicado, né? Filho é um negócio meio caro e tudo mais. Sabe como é que é? Então, 16 vezes 0,14, 2,24. 2,24 quilogramas metros por segundo, letra D pra gente. Tudo bem, meu povo? Beleza, entendi, tranquilo, top. Diga, Jéssica, você levantou a mão. Professor, Diga. só haverá conservação da quantidade de movimento quando houver colisão? Ou pode ter Não. algum... Não.
Lembra dos casos que eu apresentei na última aula? Eu apresentei 2 bloquinhos que tinham uma mola entre eles, né? E eles se empurravam. Já já eu vou colocar para você uma situação, o nosso próximo exercício aqui, que vai ser o último praticamente, é uma situação de explosão, tem conservação da quantidade de movimento também. Entendeu a ideia? Ok. Diversos casos, o que você tem que fazer é a avaliação. No momento em que a transição, em que o evento de mudança acontece, né? Será que tem só força interna? Será que tem força externa? O que seria o evento de uma colisão? É o momento que eles batem. O evento de acontecimento de uma explosão é no momento da explosão, no momento que a energia é liberada. Então depende muito do caso, tá? Não só na colisão. O bom da colisão é todos os casos de colisão que você encontrará na sua vida serão casos de colisão em que há conservação da quantidade de movimento. Isso é o fácil da colisão, tá? Muito cobrado em Ok. prova, e a vantagem é que sempre que for colisão, vai ter conservação da quantidade de movimento. Tudo bem? Entendi. Professor, Diga. então, tipo, necessariamente eu vou ter que ter forças em sentidos opostos, né? Mesmo modo, sentidos opostos, para que ocorra conservação. Sim, sim. Para que haja a conservação da quantidade de movimento, a resultante tem que dar zero. Então, as forças elas têm que estar lá dentro em sentidos opostos. Eu só acho complicado você fazer uma afirmação dessa. Não que o que você disse está errado, está perfeito. Uhum. Eu digo complicado do ponto de escrever para você julgar. Esse tipo de escrita, ela não é muito simples de ser feita. Por qual motivo? As forças FAB e FBA que eu desenhei aqui no meu problema, elas são um par-ação-reação. Então, eu não sei como me referir a essas forças do ponto de vista de uma resultante, porque não pode, né? Pares, ação e reação não se anulam por não saberem um da existência do outro. Eles são independentes, eles têm a mesma direção, têm sentidos opostos, mesma intensidade, são simultâneas, mas atuam em corpos diferentes. Então, eu não posso Uhum. juntar isso como um sistema e considerar o total das forças. Então, ou existe a ação e a reação, ou não existem forças nenhuma. Tudo jóia? Beleza. Tá bom. Top. Obrigada, Excelente. viu? De Uhum. nada. Vamos lá, meu povo. Tenho aqui um exercício legalzinho que eu quero fazer com vocês. Esse aqui, ó. Dê uma olhadinha aí no exercício 8 do material de vocês. Exercício 8. Tá? Encontrado o exercício 8 aí, vou ler contigo. Diz assim, ó. A figura mostra a trajetória de um projétil lançado obliquamente e 5 pontos equidistantes entre si, localizados sobre o solo horizontal. Os pontos e a trajetória do projétil estão em um mesmo plano vertical. No instante em que atingiu o ponto mais alto da trajetória, o projétil explodiu, dividindo-se em 2 pedaços, em 2 fragmentos A e B, de massas MA e MB, respectivamente, tal que MA igual a 2 MB. Muito importante isso. Desprezando a resistência do ar e considerando que a velocidade do projétil imediatamente antes da explosão era VH e que imediatamente após a explosão o fragmento B adquiriu velocidade 5H, com mesma direção e sentido de VH, o fragmento atingiu o solo no ponto. Bom, gente, aqui eu tenho muitas informações, muitas. Vou precisar que você relembre diversas dessas informações. A primeira delas é com relação ao lançamento oblíquo. No ponto de altura máxima, o que acontece? A velocidade vertical zera, desaparece, e fica apenas a velocidade horizontal, tanto que ele chamou aqui de velocidade VH. Então, imediatamente antes da explosão, a gente pode dizer que, imediatamente antes da explosão, o projétil como um todo tinha apenas velocidade VH. A explosão acontece e aí, depois que essa explosão acontece, eu divido esse projétil em 2 pedaços, também com velocidades horizontais, necessariamente. Um VB e o outro VA.
massa do B, o dobro da massa do A. Então, se a massa do A, perdão, o dobro da massa do B. Então, se nós olharmos o problema de uma maneira um pouco mais ampla, a gente vai ver mais ou menos assim, ó. Esse daqui é o pedaço original, com velocidade VH, tá? Aí a explosão acontece aqui assim, né? Depois da explosão, os dois pedaços se separam, um pedaço A e um pedaço B. B de massa M e A de massa 2M, o que faz com que a massa do pedaço original seja 3M. Todo mundo acompanhou? Numa boa? Show! Depois da explosão, a velocidade do B vale 5 VH. Olha só que loucura. A velocidade do B, 5 vezes VH. Para a gente descobrir onde que o bloco A bateu depois da explosão, eu preciso também descobrir qual é a velocidade desse bloco A. Então, olha só o que eu vou fazer. Como é uma explosão, o intervalo de tempo necessário para que a explosão aconteça é muito pequeno. Então, eu vou botar assim, ó, aproximadamente 0. Por quê, professor? Porque aqui eu não tenho conservação da quantidade de movimento. Olha que meleca. Se você olhar no ponto mais alto da trajetória, tá? Bem aqui, eu tenho, tanto sobre o pedaço antes da explosão, como sobre os dois pedaços depois da explosão, ação de força-peso. Ó que droga. Então, lembrando do que eu tinha dito para vocês, se sobre o sistema há forças externas, então a quantidade de movimento do sistema não se conserva. Você entendeu direitinho? Numa boa. Isso aqui é o que a UNB vai te perguntar isso. Ó, no momento da explosão há conservação da quantidade de movimento. Errado, não há. Professor, então, já que não conserva a quantidade de movimento, como é que eu vou resolver esse problema? Aí tu rouba, né, meu filho? Aí você é brasileiro, né? Você sabe como é que é a manha do bagulho. Dá uma roubadinha. Por quê? Porque se o intervalo de tempo é muito pequeno, quer dizer então que o impulso aplicado pela força-peso também é muito pequeno, de tal modo que eu posso aproximar ele para 0. A única força que eu tenho aqui dentro do sistema é o peso. Se o impulso do peso for aproximadamente 0, então eu posso dizer para você que a variação da quantidade de movimento do sistema também é aproximadamente 0. Meu Deus do céu, eu não consigo fazer um tio, né? Pronto, ficou horrível. Aproximadamente 0. Mais ou menos assim. Isso é o suficiente para que a gente consiga resolver o problema, tá? Mas tenha atenção, para quem for fazer provas tipo Enem, tipo NB, que são mais críticas, se o cara perguntar, tem conservação? Não, não tem, tá? Aproximadamente é 0? Essas provas não perguntam aproximadamente para nada. Ou é maior que, ou é menor que, ou é igual a. Então, guarde isso com você. Tá bom? Pensando nisso, então, a gente fica com o seguinte, ó. Quantidade de movimento final aproximadamente igual à quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento inicial, quem era? Era o pedaço grandão de massa 3m com velocidade VH. Quantidade de movimento final é um pedaço A, então quantidade de movimento do A, mais a quantidade de movimento do B, depois da explosão. Então, quantidade de movimento do A, massa do A, que é 2m, vezes a velocidade do A, que a gente não sabe quanto é, isso é importante, mais massa do B, que vale m, vezes a velocidade do B, que é 5vh. Inclusive, volta lá no texto, olha só. Ele diz assim, ó, desprezando não sei o que, não sei o que. Imediatamente após a explosão, o fragmento B adquiriu velocidade 5vh com mesma direção e sentido de VH. Então, se esse VH aqui é positivo, esse 5vh tem que ser positivo também. Tudo beleza? Acompanhamos?
Então tá bom, voltando. Olha só, isso igual a 3mVh. Passa esse 5m, m vezes 5vh para o outro lado, vai menos. Então ficamos com 2mVa igual a 3 menos 5 vai dar menos 2mVh. Show de bola, olha só. Morre esse 2m aqui com esse 2m. Então fica para a gente um VA igual a menos VH. Que top! Olha só que loucura, ó. Como eu disse para você, você tinha que lembrar de um monte de pequenas coisas aqui. No caso de um lançamento oblíquo, quando você lança um corpo, a velocidade horizontal permanece constante. Então, se a velocidade do pedaço inicial era VH, e nesse intervalo de tempo de subida ele andou de 2 até 4, veja que o pedaço A, depois da explosão, ele tem velocidade menos VH. Então, ele vai ser empurrado no sentido contrário, com o mesmo módulo de velocidade do pedaço que ia. Então, ele vai levar o mesmo tempo para cair, uma vez que a gente está no ponto mais alto da trajetória, o tempo de subida igual ao tempo de descida, com a velocidade que foi para frente, ele volta. Então, a distância que ele vai percorrer vai ser a mesma distância de 2 para 4, só que agora no sentido contrário. Então, onde que esse pedaço A vai cair depois da explosão? Na posição 2, letra E. Tudo bem, meu povo? Tranquilo? Todo mundo acompanhou aí? Acompanhamos? Professor, não entendi. Olha só, você tem que lembrar lá do lançamento oblíquo, né? O que acontece é o seguinte, deixa eu fazer um outro desenho aqui para você ver. Ou deixa eu pegar esse mesmo desenho e aumentar ele um pouquinho. Deixa eu te mostrar aqui o que vai rolar. Olha só o que rola. Seria mais ou menos o seguinte. Opa, o professor entortou o bagulho aqui à toa. Seria assim, ó. Esse pedaço aqui, o pedaço inicial, ele está inteiro, massa 3m, preste atenção nisso. Ele ganha uma velocidade vertical aqui, velocidade vertical, e ele tem uma velocidade horizontal, que é a mesma velocidade horizontal que ele vai ter quando estiver nessa posição aqui em cima. Só que nessa posição, a velocidade vertical dele é 0. Ela não existe, porque ele está no ponto mais alto da trajetória. Como ele está no ponto mais alto, como isso aqui é a altura máxima, então o tempo de subida é igual ao tempo de descida, uma vez que ele volta para o mesmo nível de onde ele havia saído. Isso é importantíssimo. Então, tempo de subida igual ao tempo de descida. Olha só o que acontece. Distância percorrida pelo projétil inicial, antes da explosão, ao longo da subida. Foi essa distância aqui, ó, de 2 até 4. Se eu quiser calcular essa distância D, então ele percorreu o seguinte, ó, distância D, perdão, igual a velocidade, que é VH, vezes o tempo de subida. Seria mais ou menos isso, essa distância percorrida, uma vez que na horizontal o movimento é uniforme. Depois da explosão, o que foi que nós descobrimos? Ó, fizemos a conservação da quantidade de movimento e eu descobri que depois da explosão, o pedaço A ele vai ser lançado no sentido contrário da trajetória, com o mesmo módulo de velocidade VH. Então, voltando lá, olha só o que acontece. Ó. Depois da explosão, esse pedaço A aqui, ó, ele foi lançado para cá com velocidade VH. Então, onde que ele vai cair? Primeiro, quanto tempo leva para ele cair? Esse tempo de queda aqui. Então, se eu quiser calcular a distância percorrida pelo projétil A, então vamos chamar aqui de dA,
Essa distância dA vai ser o produto da velocidade, que é VH, vezes o tempo de descida. Só que lembra, nesse problema, já que ele volta para o solo, o tempo de descida e o tempo de subida são iguais. O que faz com que essas duas distâncias aqui sejam distâncias também iguais. E por isso ele volta tudo aquilo que havia andado para frente. Conseguiu visualizar mais ou menos a ideia? Top. Legal. Tudo bem, meu povo? Tudo beleza? Manda um joinha aí para mim. Tranquilo? Você acompanhou direitinho aqui todos os problemas. Ainda tem mais alguns probleminhas, só que de qualquer maneira, todos os exercícios que eu fiz aí dessa lista estão com resolução comentada, tá bom? Voltando aqui para o Wilton. Todos eles estão com resolução comentada. Eu vou deixar essa resolução comentada para você hoje à tarde, assim que o vídeo terminar de renderizar, eu já subo lá na plataforma tudo para vocês. Tudo bem, minha gente? Tudo beleza? Só lembrando, na semana que vem, eu vou fazer a aula pelo YouTube, tá bom? Vou colocar o link lá no Classroom, tá? Vou mandar lá no WhatsApp também, tá bom? E a gente vai fazer pelo YouTube porque fica mais fluido, mais legal. Você aumenta a definição, você pode colocar até para assistir a aula na TV de 87 polegadas que tem na sua sala em Full HD, porque eu pelo menos tenho sinal aqui para transmitir em Full HD. Agora você precisa de sinal também para receber em Full HD. Se você estiver assistindo e o sinal estiver falhando, diminua a resolução, tá? O problema de sinal de internet, ele é algo que tem se tornado cada vez mais comum nesses dias de isolamento social, né? Uma ligação via WhatsApp, ela equivale, uma ligação via WhatsApp equivale a umas duas, em consumos de dados, ela equivale a umas duas ligações comuns, convencionais, via sinal telefônico padrão. E as pessoas têm utilizado muito a ligação de vídeo, porque é mais bonitinho ficar olhando para a cara dos outros, né? E aí, nesse caso, uma ligação de vídeo equivale a 3, 4 ligações de WhatsApp. Então, vai dar aí para mim de 8 a 12 vezes mais consumo de sinal do que uma ligação via sinal telefônico comum. Então, se o sinal ficar travando para você, diminua a resolução, tá bom? Algo que aqui no Zoom não é tão simples de ser feito. Ou você tem transmissão em HD ou em baixa definição. Mas então tá, é isso aí. Tudo bem, gente? Tudo beleza? Então, até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Espero revê-los na semana que vem. Tchau, tchau. Abraço. Professor, Diga. o senhor na semana que vem vai dar o restante desse conteúdo? Na verdade, o restante desse conteúdo, ele é colisões elástica e inelástica e parcialmente elástica. Eu vou deixar esse tema como um bloco adicional. Eu não vou trabalhar ele especificamente em aula, vou deixar ele como um bloco gravadinho, tá bom? Com exercícios feitos. Por quê? Esse tema ele não tem sido tão abordado. E aí acaba que não é tão interessante assim. Fora que o trabalho matemático dele é muito sofisticado, demais, assim, demais, 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 demais. Então, já que não é tão procurado e o trabalho matemático é muito pesado, eu pensei que à distância é melhor deixar ele opcional para quem realmente estiver interessado em conhecer aquele tipo de coisa. Vai ser um bloco relativamente grande, mesmo opcional, é um bloco grande, tá bom? Porque ele realmente é difícil de trabalhar. Eu espero que a gente dê uma melhorada no entendimento nos plantões, tá bom? Porque realmente ele é esquisito feito à distância, assim, tá bom? Tá bem. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Inclusive, ó, se tiver eu vou botar essa informação também. Se tiver algum bloco de conteúdo lá que não tá na nossa sequência, que vocês vão encontrar em algum vestibular, fala para mim que eu gravo e coloco também. Não tem grilo, não. Porque como eu estou trabalhando com tudo para a UNB, né? Tem coisa que é cobrada em outros lugares que para a UNB não é interessante. Tá bom? Obrigada, professor. De nada. Tchau, tchau.